Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Aqui é o Fernando Parreiras e eu tenho a honra de mais uma vez estar sentado aqui nessa cadeira, onde a cada episódio, a cada bate-papo, a cada convidado, eu aprendo muito. Eu aprendo sobre as jornadas de pessoas que nos inspiram, jornadas de pessoas comuns. Muitas vezes nós procuramos pessoas em livros, pessoas famosas, pessoas que têm uma certa notoriedade, não sei se a palavra é essa, mas, como eu sempre digo e disse na temporada 1 e temporada 2, existem pessoas que a gente cruza no nosso dia a dia, que são pessoas colocadas por Deus e que nos inspiram de alguma forma. Elas nos inspiram da forma com que elas são, muitas vezes sem vender, sem fazer marketing, sem querer se promover, pela essência do ser que cada um carrega. Bom, esse é o segundo episódio da terceira temporada e mais uma vez eu estou com um convidado aqui, mas existe um convidado muito especial que está conosco todos os dias, que é o Espírito Santo. Esse daqui não falta. Então, todas as vezes ele puxa a cadeira e senta aqui junto com a gente e mais uma vez eu tenho certeza que a gente vai tentar seguir o nosso roteiro. Mas eu fico aqui ansioso e pedindo para que ele mude e que em algum momento a gente sinta a presença dele e fala, eita, mudou aqui o roteiro inteiro. Hoje eu tenho o prazerzaço de trocar uma ideia com um irmão que eu ganhei, um irmão de montanha, um cara que eu vou fazer a pergunta para ele, quem é o ser que está ali dentro, mas eu encontrei com ele não só na montanha, mas desde a época da minha conversão, desde a época do meu batismo, de morrer o velho homem, de nascer o velho homem, ele estava lá em algum momento. E não era algo programado, era algo feito pela união do Espírito Santo. Nós temos o mesmo Pai, e é isso que importa. Hoje eu vou bater um papo aqui com um cara que tem uma experiência incrível na montanha e se transforma na montanha. E hoje, aqui um pouco antes, o Fred, que está ali, também já teve uma experiência de alguma ação que essa pessoa também teve ali o uso do Espírito Santo na montanha dele. Hoje eu bato um papo aqui com o Douglas Cabral. Meu irmão, bem-vindo. Obrigado aqui pela sua presença, velhão. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. É sempre um prazer encontrar com você, não só na montanha, mas no dia a dia também. Agradeço ao Fred e agradeço o convite do Jornada Cash. Espero atender as expectativas aí. Boa, a gente sempre tem esse bate-papo aqui, Douglas, e obrigado mesmo por você ter vindo. Sei que você é mais reservado, um cara mais, né, ali do dia a dia, mais reservado, mas eu queria começar, meu irmão, assim, quem que é o ser que mora aí dentro? Quem é esse Douglas aí? Então, antes de tudo, Douglas é um homem temente ao Senhor. Aprendi isso recentemente, sou convertido há 2 anos, praticamente. Sou casado com a Luciana há 30 anos, uma mulher espetacular que Deus me deu de presente. Sou pai do Marcos Vinícius, um arquiteto que trabalha, mora em Boston, nos Estados Unidos, e da Bruna, que é uma psicóloga do Exército Americano, que está morando na Califórnia também. Os dois saíram de casa muito cedo, mas a gente vai desenvolver a conversa, isso provavelmente vai ser assunto também, um pouco de profecia. Eu aprendi que muitas das coisas que a gente fala, elas realmente acabam se testificando na vida da gente, elas se realizam. As nossas crenças, o que a gente verbaliza, isso aí a gente tem um poder absurdo para realizar. Legal, não esquece de mandar um beijo aí para a Lu, não, senão você já viu, né? Queria mandar, inclusive, um beijo para a Luciana, amor da minha vida, mandar um abraço, um beijo para meus filhos, que eu já não os vejo pessoalmente já tem mais de ano, mas eu amo vocês demais, espero que a gente se encontre agora nos próximos 6 meses, eu tenho a formatura do meu filho e a gente pretende se encontrar em maio. A gente declara aqui, né, o que a gente fala, a gente profetiza, e que com certeza você vai estar lá junto com eles. Eu também não vou esquecer de mandar um abraço aqui para a Sara, um beijo também, né? Eu fiquei longe dela aí 7 dias, e um pouquinho antes ela falou assim, você tem que viajar, a gente precisa ficar uns dias longe. No segundo dia já estava me mandando mensagem diferente. O Fred estava conversando ali um pouco antes com os filhos dele, com a Mila. Eu acho que essa importância da família, é o que a gente aprende, inclusive, na montanha, né? Sim. Que é talvez o nosso bem maior aí, que são as famílias, e que
de certa forma, a gente também vê uma destruição muito grande a respeito das famílias, mas nós, como cristãos, nós temos que honrar a nossa casa, nossa esposa, nossa família, né? E o Douglas aí, profissionalmente, quem é? Só para a gente poder contextualizar aqui para a galera. Eu sou formado em engenharia, trabalhei 15 anos com projeto na área de infraestrutura, né? Para quem não conhece infraestrutura, a gente mexe com obra pesada, né? Drenagem, pontes, rodovias, essas coisas. Depois dei uma passeada pela área de construção civil, predial, e posteriormente me concentrei muito em orçamento, planejamento, essa parte. Atualmente eu trabalho numa empresa nova, que chama 2D Urbanismo, uma empresa de loteamentos, é um braço da consultora Encamp. Fui convidado para trabalhar com eles agora recente, tem uns 2 meses, e é mais um presente de Deus, é mais um complemento de tudo que vem acontecendo nesse um ano aí de grande virada, grande guinada na vida profissional. Bacana. Engenharia é muito legal, né? Engenharia é um negócio que não cai de moda, né? Assim, o tempo inteiro a gente tem as mudanças todas aí, principalmente das grandes construções. O Brasil, em termos de infraestrutura, ainda tem muita coisa para poder resolver. A parte de loteamento é um negócio que tem crescido muito, que eu tenho visto. Não sou da área da engenharia, mas vejo cada vez mais essa parte crescendo. Uma área próspera. Mas pegando um gancho aqui, o Douglas, de antes de 2 anos para esses próximos 2 anos, Douglas, o que te fez, né? Douglas tem certeza que era uma pessoa feliz, procurava a felicidade dele, assim como eu. A gente está falando de histórias parecidas aqui. Nós temos mais ou menos o mesmo tempo de conversão. E eu sempre digo que eu era feliz. Hoje eu sou feliz, né? Porque acaba que é uma mudança de vida, é uma mudança na forma de pensar, é uma mudança na forma de agir, mas que a gente encontra uma felicidade diferente. A gente estava batendo um papo aqui um pouco antes da leveza, de encarar os problemas, da forma de encarar. Andar com Cristo é guerra, não tem jeito, né? Mas antes de a gente entrar nessa parte, quem que era o Douglas 2 anos antes e o que que fez você olhar para isso? Então, eu sempre fui, como todo engenheiro, a gente é muito pragmático, né? Então, a gente é muito Exato. cartesiano nas coisas. E eu fui pai muito cedo, né? Eu casei com a Luciana com 20 anos, quando a gente engravidou. Então, eu não tive tempo de poder criar uma forma própria de como lidar com família, com filhos. Então, meio que reproduzi o que eu tinha do meu pai, que era uma criação muito rígida, uma forma muito até truculenta de lidar com os meninos, e é aquilo que eu falei mais cedo aí a respeito do que você fala, o poder das suas palavras, né? E eu sempre falei, incomodava muito minha esposa, incomodava minha sogra, minha mãe, porque eu falava que meus filhos vão sair de casa até os 23 anos de idade. Se eles não saírem, eu vou me encarregar de tirar eles de casa. E aí eu escutava muito, não fala isso, tal. E se concretizou. A Bruna saiu de casa com 15, foi fazer a O high school? high school e não retornou mais. E o Marcos Vinícius saiu com 21, também está lá nos Estados Unidos. E uma outra coisa que eu falava para todo mundo, e isso meu pai me chamou a atenção algumas vezes, eu falava que aos 50 anos de idade eu ia me aposentar. Independente de condição financeira, independente de onde eu estivesse, o que eu estivesse fazendo, eu pararia de trabalhar aos 50 anos. E sem que eu percebesse, eu falei isso durante muitos anos, a partir dos 35 anos eu lembro claramente de repetir isso. Aos 49 anos, eu tive um período de deserto na minha vida absurdo. A partir dos 48 anos, as portas foram se fechando para mim e eu passei um ano muito difícil. Não era só por conta de pandemia, mas um negócio muito arrastado. E as coisas só começaram a mudar no dia que eu me dei conta do poder das palavras, que eu não estava sendo injustiçado, que não existia nada. Era simplesmente recebendo aquilo que eu pedi. Eu profetizei sobre a minha vida aquilo. Uau! Todas as dificuldades que eu estava passando no meu momento profissional tinham sido profetizadas por minha vida toda. Eu Uau! falei, aos 50 anos eu quero aposentar, eu não vou trabalhar. Deus atendeu tudo que eu pedi. Uau! Esse foi um momento talvez mais difícil assim de amadurecimento espiritual. Como eu me converti foi através dos Legendários. Legendários realmente é um divisor de água da minha vida.
Eu sempre fiz terapia. Meu terapeuta, ele teve um problema pulmonar quando era criança, ele não tratou direito, enfim, ele acabou falecendo. E foi um período que eu estava voltando de São Paulo, eu liguei para ele e falei, Marcos, eu preciso conversar com você, te contar aquelas coisas que a gente vem tratando há anos. Várias eu coloquei em prática e o negócio deu muito certo e tal. E ele falou, cara, venha rápido que eu estou morrendo. Eu falei assim, como assim você está morrendo? Eu falei, cara, aquele problema que eu tenho de pulmão e tudo, eu preciso fazer um transplante pulmonar. Existe pouquíssimas chances disso dar certo, mas eu tenho que ir para São Paulo, teria que ir para São Paulo, ficar 6 meses com minha família lá. E eu não tenho condição financeira para isso, minha esposa não tem, nós temos 3 filhas. Então, nós nos reunimos aqui em casa, oramos, ele era cristão, e aí oramos e a gente resolveu que é isso, eu vou ficar aqui e vou aguardar a morte, e o negócio está acelerado. Eu cheguei, conversei com ele, era uma quinta-feira, eu falei, cara, no sábado eu vou ir. A gente se encontrava no sábado às vezes, eu ia lá comer um cachorro-quente, o negócio tinha um certo relacionamento com ele. Só que eu não acabei não indo no sábado, segunda-feira a esposa dele me ligou que eu tinha falecido. Meu Deus. E aí eu passei meses sem fazer terapia, sem procurar ninguém, porque eu era muito ligado nele. Um dia minha esposa virou e falou, olha, eu acho que você está precisando voltar para terapia. Você está dando BO de novo e tal. Eu sempre fui um cara muito difícil, assim, eu era muito ansioso, tomava já um ansiolítico há 6 para 7 anos. E aí ela me indicou um terapeuta. Falou, você vai lá no grupo de WhatsApp das minhas amigas e tal. E eu sentei, ele se chama Josafá, você conhece. Josafá é o meu pai da fé, minha referência de montanha, tudo. E aí, sentei no consultório do Josafá, primeira sessão, e ele me perguntou, como é que você veio parar aqui? Falei, minha esposa tem um grupo de WhatsApp de amigas e tal, e indicou seu nome. Então ele, não, pode parar. Para aí que se a gente vai ter um relacionamento transparente, de confiança, a gente não pode começar de forma errada. Você vai perguntar hoje para o seu filho como é que você chegou aqui. Eu achei estranho, nós tivemos uma sessão e aí de noite eu cheguei em casa e falei, mas quem? Cheguei com um cara hoje, Josafá, que sua mãe me indicou, e ele pediu para perguntar para você por que eu fui parar lá. Aí meu filho, eu sempre fiz terapia por conta do meu relacionamento com meu filho. E ele falou, pai, ele era professor de inglês nessa época, falou, estou dando aula para o Josafá. E aí eu reconheci no Josafá algumas características que eu achei que ia dar muito certo com você. Ele falou que ele é psicólogo, você está sem terapeuta. Mas eu achei que se eu te indicasse, você não iria. Então eu pedi para a mamãe para dizer que o negócio... Eu falei, ok. Nessa época eu ainda não entendi as coisas de Deus. Eu não entendi o que a gente estava conversando, que é a arquitetura de Deus. As conexões dos pontos que ele faz, que a gente só entende depois, né, Douglas? Isso. E aí fui ao consultório do Josafá e foi muito bom. E o Josafá, apesar de ser cristão, ser um cara de 60, 70 anos de igreja, né? Porque ele nasceu Sim. num lar cristão, o pai dele era pastor e tal. Ele nunca pregou para mim no consultório. Ele nunca falou nada. A única coisa que ele falou comigo foi uma coisa que me deu o estalo na montanha, que eu me lembrei exatamente das palavras dele. Ele me perguntou numa sessão, falou, você toma remédio? Eu falei, tomo. Há quanto tempo? Eu falei, 7 anos. Isso, e o que você pensa a respeito disso? Eu falei, olha, eu já tive uma época que isso me incomodava muito. Queria muito parar e perguntava toda vez que eu ia lá no psiquiatra para pegar a nova receita. Então, pô, quando é que eu vou parar? E aí um dia o cara falou assim, olha, você tem substância que falta no seu organismo. Esse remédio repõe. Te incomoda? Não, não me incomoda. Te dá algum efeito colateral? Dá. Quando eu não tomo, dá. Minha mulher, em 2, 3 dias, se eu esquecia de tomar um remédio, às vezes, a gente viajava, não levava, voltava. 2 dias, a Luciana falou assim, tem quantos dias que você não toma remédio? Porque meu humor oscilava, tudo mudava. Eu falei, então, se isso aí te faz, não te incomoda, você vai tomar essa vida. Eu contei isso para o Josafá e a única coisa que ele falou comigo, que tinha alguma referência com Deus, ele falou, olha, eu não sei qual é o Deus que você conhece ou que acredita, mas o meu Deus não faz nenhum ser humano faltando pedaços. O que você tem aí dentro, que te falta essa substância, um dia o Espírito Santo vai te preencher e você não vai precisar tomar remédio nunca mais. E isso foi o que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui à montanha servir. Faltando uns 4, 5 dias para eu subir,
Eu fui tomar um remédio de manhã e eu falei, não deixei. E aí, um mês depois que eu voltei da montanha, o Luciano virou para mim um dia e falou assim: para tomar um remédio. Eu falei: parei. Eu vi a cartela aí, você não está mexendo nisso. Eu falei: por quê? Está mudado algum. Estou mudando meu humor? Nunca mais percebi nada diferente. E foi daí para frente que a minha mudança aconteceu. Foi daí para frente que eu comecei a ter uma sede, uma fome da palavra, de buscar, de tentar entender o que estava acontecendo comigo. Então, esse foi a minha virada de chave. Que maravilhoso. Mas aí você já tinha. Essa foi a primeira vez que você foi servir ou a primeira vez que você foi da primeira vez? Nós Não, podemos dar grandes spoilers aqui, tá, pessoal, a respeito de a legendar. primeira vez que eu subi montanha, quando eu fui me transformar em legendário, eu estava no consultório do Josafá, numa sessão, e ele virou para mim e falou assim: daqui 2 semanas vai ter um evento aí que eu acho que vai te fazer muito bem. Se você está me tratando e está dizendo que vai fazer bem, Vamos lá. vamos lá, chefe. Ele falou: Vamos. toma aqui, tem uma lista das coisas que você precisa, se você precisar de alguma coisa eu te ajudo. E aqui é um link para você fazer a inscrição. E eu fui de peito aberto. Não tinha expectativa nenhuma, não li nada, não olhei nada. E te confesso que eu não percebi que era um evento espiritual, vamos dizer assim. Eu cheguei até o último dia, eu tive muito desgaste físico ajudando minha família. Então, eu tinha pessoas na minha família que precisavam de ajuda com mochila, com não sei o que e tal. Então, eu estava muito focado no operacional. E aí, quando chegou lá no final, que eu comecei pela conversa, pelo palavreado, eu tive uma situação no final que foi super engraçada, eu não vou falar, eu já não falo mais palavrão. Sim. E se alguém naquela época me dissesse que eu nunca mais falaria palavrão, eu ia dizer, cara, eu vou ser mudo, se a cada 10 palavras minhas, 9 são palavrões. Então, se você. O Douglas, isso é muito doido, né, cara? Você vai continuar, mas estou falando assim, eu também falava a mesma coisa, eu falava, cara, como que eu vou deixar de falar essas palavras que eu falo? E não palavrões grandes, mas eram muitas gírias, muita coisa e tudo. Cara, o Espírito Santo vai tirando a gente. Não precisamos nos preocupar. Ele primeiro ele passa a nos corrigir depois que a gente fala. Chega um momento que ele corrige antes de você pronunciar. E Sim. chega um momento que ele já trava a sua mente para você não poder falar. O preparo é muito, muito interessante, né? Mas volte aí, E aí eu eu lembro que lembrei. o cara me apresentou para 2 legendários que tinham convidado ele, uma pessoa da minha família falou: esse aqui é um homem de Deus. Ele bateu no meu peito e falou: esse é um homem de Deus, se não fosse ele eu não tinha conseguido subir a montanha e tal, que esse aqui é um homem abençoado e tal. E o legendário virou para mim e falou assim: e aí, o que você achou do evento? Eu falei: ponte que partiu, eu nunca vi um negócio tão do baralho na minha vida. É óbvio que eu não falei isso na época, eram outras palavras. Mas aí o cara olhou para mim e falou: que isso, irmão? Você não pode falar isso. Não, não, ele não quis dizer isso, não, pelo amor de Deus. E aí eu falei, aí começou a cair minha ficha. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Eu lembro de voltar no ônibus, que aí começou o papo. Eu falei, cara, mas vocês são crente? Mas crente, como assim, velho? Você tem uma cara de descolado, você corta o cabelo, você tá transado, tênis de marca. Você vai dizer que sua mulher não anda só de saia, de cabelo comprido. Sem cortar? Um estereótipo que eu tinha de crente, assim, eu comecei a ficar completamente louco aquilo, velho. E aí foi a curiosidade. E isso foi quando eu subi a primeira vez. E aí as pessoas me perguntaram assim, hoje sempre me perguntam, eu falo, cara, o que te levou a voltar no Legendário e tal? Eu me lembro do amor que os caras de laranja tinham. Eu ficava olhando aquilo ali, era uma coisa que me remetia. Eu joguei vôlei muitos anos, joguei desde a minha adolescência, fui profissional, e era uma coisa que a gente tinha quando a gente era novo, a gente era vulnerável, a gente abraçava, beijava, a gente participava das coisas, Comemorava, né? comemorava, sofria, terminava o namoro, chorava no ombro do Sim. amigo e tal, era força, era tudo. E eu vi o amor que os caras tinham na montanha, homens, e depois que você passa dos 40 anos, você tem muita dificuldade de fazer amizade. As Sim, pessoas são muito reservadas, elas não querem se expor. O sim. cara, ele cria ali um escudo, para ele tá tudo bem. Cria uma casca que muitas vezes você nem quer entrar para ela. Eu estou Isso. falando assim, você também não consegue sair, se você não tiver o sentido da irmandade, né? E aí eu fiquei apaixonado com aquilo, falei, nossa, velho, aquilo me remeteu a uma época muito bacana. E aí eu tive curiosidade para voltar, para servir. Então, você me perguntou assim, quando eu voltei, eu lembro que eu virei para o Josafá, falei, cara, eu quero voltar para a montanha. E ele falou, você não está pronto ainda. Eu falei, como assim não estou pronto? Ele falou, não, você não está. Eu vou te indicar, porque eu estou lá na organização, mas bem, na época a gente tinha que fazer os exames de Covid para subir. Era época pós-pandemia. E aí eu testei positivo na segunda-feira, sem ter nenhum sintoma, sem ter nada.
Eu liguei para o Josafá, falei, Josafá, eu testei positivo, não vou subir. Ele falou, cara, eu te falei que você não estava pronto. Não é você que escolhe a hora de ir para a montanha, é Deus. Falei, cara, que doideira, né? Esse cara deve ter fumado alguma coisa estragada, um trem, sei lá, Como né? assim? É só me autorizar para poder ir para a montanha, meu exame não deu nada. Ok, aí teve a segunda, quando foi ter o próximo evento, eu falei, cara, você me indica dessa vez? Ele falou, não, dessa vez não, eu não coordeno nada, é outra equipe, outra turma. Falei, então, falei um tempo, um cara me ligou, chama Nolasco. Nolasco me ligou, falou, Douglas, você quer servir? Eu falei, eu quero, ótimo. Participei do treinamento de novo e tal. Na última reunião, Nolasco falou assim, Douglas, fica aí era videoconferência, fica aí no vídeo, por favor, que eu preciso falar com você. Tá. Aí ele falou, cara, você é o único cara que ainda não fez a inscrição para subir com a gente lá e tal. Eu falei, você desculpa, como eu fiz a outra e não fui, eu achei que já estava automático, expliquei o negócio para ele. E aí ele falou, não, tá, então deixa que eu resolvo aqui. Só que fiquei com aquilo, fiquei uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, não, peraí, o cara não sabia que eu tinha ido, fui de novo. E aí eu procurei o Nolasco no Montanha, na hora do almoço. Falei, Nolasco, sou o Douglas, cara, eu queria saber como é que você fez para me escolher? Quem me indicou? Ele falou, não, ninguém te indicou, eu tenho uma lista lá de pessoas que gostariam de servir na montanha. Quando eu vou fazer minha lista, eu abro em cima da mesa, oro, e é Deus que me mostra quem vai subir. Eu falei, pronto, mais um aí que vocês vão que anda mexendo com esse trem errado. Como é que fala isso para um Achei que esses engenheiro crentes, lógico? achei que esses crentes eram uns caras corretos e tal. Aí, mais um doidão aí e tal. Mas fiquei com aquele negócio na cabeça de novo. E aí subi e veio a minha transformação, veio a minha experiência com Jesus, que é o objetivo da montanha, é que cada um tenha a sua experiência Sim. própria. E a gente sempre fala com quem, tanto com quem está subindo pela primeira vez, com quem vai servir, vai ter sempre uma experiência, sempre vai ter uma experiência nova, você sempre vai aprender alguma coisa diferente. A gente está eternamente buscando. E foi aí que foi a minha virada de chave. Uau, top demais. Ó, Josafá, não sei se você vai assistir, mas está super convidado. Vamos orar por isso. Acredito que você é pai de muitos aí, né? Não só do pastor Daniel, mas de muitos. Um homem de muita luz, de muita sabedoria. Tão bom, né? Ficar perto dele assim, trocar 2 minutos de palavra, né? Mas e seu batismo, meu irmão? Depois que você subiu, é, eu vejo você com a sua esposa também fazendo o curso, assim como eu também fiz o curso do batismo e tudo, né? A gente tem essa história parecida de o homem ir, a esposa ir junto. Lá em casa foi a minha esposa que acabou me levando. Eu já frequentava a Lagoinha desde a minha adolescência, mas simplesmente frequentava porque eu gostava do Diante do Trono. E veio de uma família católica e não entendia muito bem isso. Mas são 5, 6 anos atrás, a Sabrina acabou encontrando com uma pessoa que é o Conhece Deus, uma fisioterapeuta que levou ela para a célula, enfim, aí da célula eu trabalhava viajando, um dia, numa segunda-feira, não viajei, acabei indo para a célula, caí na célula do Renato Mimesse, de lá para cá eu não saí. E Aí você também caiu, você caiu no fogo, né, Jô? caí no fogo lá com a Você caiu numa Paulinha, cela onde é todo mundo com fogo no sapato. exatamente, lá com a Paulinha e com o Renato Mimesse, a Paula Mazzoni, e acaba que nós batizamos juntos, convertemos juntos, você também acompanhou. Mas como é que foi a sua, assim, o toque foi na montanha, mas a sua conversão, assim, de lá para cá você entrou de cabeça, assim, nasceu aí de fato Então, o novo Douglas. eu subi a montanha em 2020. Foi em março de 2020, foi o último top antes da pandemia. Nós saímos daqui, já escutava alguma coisa de pandemia e tal. Só que quando a gente voltou no domingo, tinha sido na sexta-feira, o Calil tinha decretado Aí fechamento você foi para essa montanha, fatídica nós montanha. chegamos, descemos na igreja, não teve recepção na igreja, porque assim, as famílias já pegavam ali na porta, ia embora, não podia. Eu cheguei em casa, tinha 3 copos, nessa época meu filho estava passando um tempo com a gente, tinha 3 copos em cima da mesa, eu falei, uai, o que é isso? Não, esse aqui é o seu copo, esse aqui é o do Marcos, esse aqui é o meu. Aí eu ri, né, velho? Falei, cara, tava na montanha com 200 homens, tomando água no bico, passando um pro outro, então você vai me dizer que eu tenho que tomar um copo para cada um, não tem lógica isso. Mas enfim, é, isso foi 2020. E aí minha vida deu uma guinada, as coisas melhoraram, eu arrumei um emprego, pintou um monte de oportunidades, assim, eu acabei indo para Muriaé trabalhar para construir um shopping lá.
E eu fiquei lá 8 a 10 meses, mais ou menos, mas eu era muito novo na fé. Eu frequentei algumas células, fui a alguns cultos na igreja, mas quando eu mudei para Muriaé, eu não sabia que eu podia procurar uma célula, uma igreja. A gente se conecta, né? Parece que a gente Eu não era daquele meio, eu era católico e então, apesar de ter tido o primeiro amor, aquela coisa, e ter sido intenso ali no primeiro momento, depois o negócio meio que esfriou. Eu voltei à minha rotina, era uma rotina diferente, porque eu estava morando em outra cidade, eu vinha encontrar com o Luciano só no final de semana, e a coisa foi esfriando. Quando eu voltei para Belo Horizonte, em 2021, eu passei um ano muito difícil, igual eu te falei. Foi o deserto da minha vida. Nada engrenava, nada funcionava. E aí um dia eu recebi uma mensagem do José Flávio. Ele falou, cara, como é que você tá? Ele me chama de Doguinha. Eu falei, ô Doguinha, como é que você tá? Tá tudo bem? Você tá precisando bater um papo? Não tá? Tô querendo saber notícia sua e tal. E aí, falei, cara, o negócio é legendário. Aquilo me fez bem. E aí voltei para a célula, voltei para a igreja. Aí, início de 2022, eu comecei a servir. Foi a primeira montanha que eu fui servir, foi em 22. E aí, 2 anos depois. 2 anos depois, foi a primeira vez que eu fui servir. Então, minha história de servir na montanha é de 22, 23. Então, fui muito agraciado, né? Assim, Deus foi muito bom comigo. Ele deve ter realmente propósitos, deve ter coisas para mim vinculadas a Legendário, porque depois da primeira vez que eu fui convidado a todas as outras montanhas da Central. Eu participei já de vários outros tops a gente chama de pioneiro, que são os primeiros eventos de cada pista. Já tive o privilégio de participar de alguns. Então, assim, Legendário é um ministério, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas aí, quando eu comecei a servir, aí é o que você falou. Aí já veio a questão do CCM na igreja, quero fazer os cursos. Eu comecei a adquirir o hábito de leitura da Bíblia. Para mim é uma coisa muito... É difícil da gente realmente explicar. Eu lia a Bíblia e não entendia nada. E buscava, e tentava, e aquilo não fazia sentido. E, de repente, quando você realmente abre o seu coração, não é a mente. Sim. E aí, essa acho que é a maior dificuldade do engenheiro, porque o engenheiro é tudo caixinha, né? A gente é pior. Analítico, né? De todos os homens, que a cabeça é uma caixinha, você pega uma caixinha, abre, trabalha, volta, fecha, bota. Sim. O engenheiro é pior. O engenheiro, se ele vê uma das caixinhas fora do lugar, ele primeiro tem que alinhar Acertar. todas, para depois ele pegar uma. E aí, então, isso para mim foi um processo um pouco mais doído, mas e aí eu comecei a entender da leitura, eu comecei a entender da palavra. Eu fiquei muito encantado, assim, eu gosto demais do David Leonardo. Então, assim, eu acompanhei o David, porque ele tem uma linguagem mais simples, ele Conecta mais fácil, o linguajar mais natural, né? então eu lembro de assistir muitas pregações dele e começar os cursos na igreja, mas eu acho que o diferencial de tudo mesmo é com quem você anda. A gente aprende na montanha, numa das palestras que eles falam lá, eles falam muito sobre a manada, você andar em manada. E aí, assim, como você vê nesses documentários de Discovery Channel e tudo, a manada anda ali junta e os predadores eles vão do lado. Eles não atacam a manada. Eles esperam um animal doente sair ou um filhote e aí eles vão atacar quem está fora da manada. A gente sempre fala que, assim como é uma manada, os homens também seguem a mesma simbologia. Homem sozinho é presa fácil. Então, o que me ajudou muito foi realmente estar junto com homens que têm os mesmos princípios, que têm os mesmos ideais, conversam a mesma língua. Então, nesses 2 anos que nós estamos falando, mudaram minhas amizades por completo, os locais que eu frequento, Os grupos do o WhatsApp. tipo o tipo de curso, tudo, absolutamente tudo. Eu participei no final do ano passado do curso Método CIS, da Febra CIS, Uhum. que também é um negócio que eu recomendo, muito bacana, que é uma imersão de 4 dias também, uma coisa, tem uma certa semelhança com Legendários, mas uma pegada muito forte de Deus mesmo, consegue juntar as coisas práticas da vida, as coisas profissionais, mas botar fundamento bíblico em tudo que você vai fazer. Que eu acho que essa é a grande virada, assim, é a coisa que hoje eu reconheço na minha vida, que é a virada de 180 graus, é não fazer absolutamente nada
que eu não tenha certeza que é vontade de Deus. Se não for, para, espera, ora e tenha paciência, que ele vai sinalizar. Bacana demais, cara. E assim, o alimentar para mim, que é a palavra, né? Você falou, às vezes a gente lê, não entende nada, mas a gente tem que transformar o nosso coração em terra fértil, né? Nós precisamos abrir o coração de fato ali e deixar, porque eu vejo que a, a conversão em si, você participou do Legendários, quando a gente se converte, a gente passa a viver uma batalha espiritual, né? Assim, possivelmente, do seu Legendários e o seu deserto de um ano ali foi para poder te preparar, talvez, para poder falar assim: e aí, você vai se tornar filho ou não? Como é que vai ser, né? Você vai ficar só na montanha? Você vai pular para dentro do barco, né? E eu acho que essa é uma das formas também de quebrantar o nosso coração e de, como diz, passar o arado ali para as sementes que Deus vai plantando no nosso coração, o nosso coração está preparado ali para poder, como diz, deixar os frutos acontecerem, né? Nesses 2 anos seus, ô Douglas, assim, de você com a sua esposa, eu estou voltando nesse assunto, porque sua esposa também se converteu, né? Ou ela já era, assim, Não, eu me converti em 22 de maio de 2022. A Luciana batizou com você. 17/10/22. Isso, Isso. então ela foi uns 5 meses depois. E ela não estava muito convicta quando ela foi fazer o curso ainda, mas os 3 primeiros meses depois que eu me converti, que eu realmente batizei, porque convertida fui na montanha, mas quando eu entreguei Sim, minha vida a Jesus, quando eu resolvi matar o velho homem, velho. né, que a gente fala que a gente vai às águas, o velho homem morre e nasce um novo homem. Mas não se engane, o velho homem sabe nadar. Você vai ter que matar ele todo dia, tá? Ele não morre lá na primeira vez, você vai matá-lo constantemente, dia a dia. Mas eu lembro da Luciana, foi uma época muito conturbada da gente, assim, porque ela, ela questionava, assim, eu vou ter que virar crente. Você não tem que virar crente, tem católico casado com espírita, tem espírita casado com evangélico, não tem necessidade nenhuma, não, mas eu estou vendo essa alegria, você é muito intenso em todas as coisas que você faz, você está indo lá, você está mergulhando de cabeça, daqui a pouco você vai arrumar uma crentezinha lá, vai casar, e eu vou ficar aqui a ver navios. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Fica tranquilo, acalma o seu coração. E eu brinco assim, a Luciana foi uma das conversões, eu já vi várias conversões no meu período de lá para cá, mas foi uma das conversões mais leves que eu já vi. Porque todos os princípios cristãos ela já Já praticava, né? Uma carregava, pessoa né? muito correta, ela sempre administrou a parte financeira, administrativa da empresa do pai dela, ela que lidava com os clientes, é advogada, fazia contrato, então o que é, o que não é, não é. É uma pessoa que sempre serviu, sempre esteve pronta a fazer qualquer coisa que fosse necessário para ajudar alguém, conhecido ou não, a pessoa pediu para tudo que ela estava fazendo. Então, para ela foi uma descoberta. Eu lembro que ela comentou que ela começou a ler Provérbios e ela falou assim, gente, que coisa maravilhosa. Tudo que eu pratico, tudo que eu acredito, está escrito em Provérbios. E eu convido vocês, pode ir ao livro de Provérbios e ler, principalmente quem gosta de mexer com finanças, faz uns testes, digita no Google lá, né? Pergunta a respeito de emprestar dinheiro, que você vai ver que já está na Bíblia. Tudo está na Bíblia, né? Não empreste o dinheiro para um amigo, você vai perder o dinheiro, e o amigo não invista todo o seu dinheiro num negócio só, diversifique, porque se você colocar todos os ovos no mesmo cesto, então você vai ficar muito surpreso o que o livro de Provérbios fala, e então você vai aprendendo. Essa leitura de Bíblia, eu comecei a entender que aquilo é um manual da vida. Sim. Aquilo é um E é manual. ali que o nosso coração se abre, né? Eu Sim, estava comentando aqui sobre o arado, lá e tudo, que faz parte do deserto, a gente vai entrar um pouquinho nisso. A mas gente, é muito diferente, porque a minha visão de Bíblia, quando eu converti, eu me maravilhei com aquilo no primeiro amor, era que a Bíblia era um manual para a vida. Hoje, eu já escutei uma outra definição de Bíblia que se encaixa muito mais no momento que eu vivo. A Bíblia é uma carta escrevida por Deus na busca de um filho perdido. Essa é a melhor definição que eu já vi de Bíblia até hoje, que é a que eu vivo hoje, é essa. ou seja, se tem dúvida, consulte a carta.
Se não tem resposta, consulte a carta. Está lá sempre. Se quer uma confirmação daquilo que você acredita que é, consulte a carta. É isso mesmo. Sensacional. E essa alimentação diária, essas pessoas que a gente anda, né? Tem uma pessoa, que é o Matheus, até comentei com você antes dele aqui. Matheusão, um abraço, eu sei que você assiste, que é um dos intercessores nossos aqui do Por Amor. E Deus faz uma coisa tão perfeita, cara, que a gente vai lendo a Bíblia, e obviamente começa naquela Bíblia mais simples, sem ser uma Bíblia de estudo, mas tem um caso super legal com o Mateus, que o momento que eu vinha lendo a Bíblia e comentando da palavra, e vários pastores falam sobre isso, né? Falam sobre beber pelo menos do leite, vamos dizer assim, o alimento mais fácil de ser digerido, mas de repente você precisa ali de um estudo mais profundo, você precisa de estar alimentando de algo mais sólido. E o Mateus foi um cara que apareceu na minha vida, me entregando há um tempo atrás uma Bíblia de estudo mesmo, me ensinando a usar a Bíblia, porque eu sozinho talvez eu não teria capacidade. Então a criatividade de Deus de colocar uma pessoa junto com você e falar, olha, deixa eu te explicar como que a Bíblia de fato funciona, né? A gente ali, a gente está para poder subir uma outra montanha agora, e gratidão a Deus e a você de estar lá no seu time também, mas toda vez que a gente vai dar uma palavra ali, às vezes minutos antes eu não sei o que eu vou falar, mas é só sair para o secreto e orar que Deus te dá uma palavra assertiva, né? Então, assim, tem dúvida? Consulte o alimento sólido. E eu, hoje, aqui na empresa também, a gente estava comentando sobre isso, a importância de se ler a Bíblia, cara, diariamente, de ter esse tempo com Deus, essa alimentação diária, porque senão a gente desconecta. Assim, a gente vai no automatismo, né? É igual a alimentação mesmo, é igual escovar o dente, é igual ali do dia a dia, praticamente, né, Douglas? Para quem está começando agora, o que eu sempre falo é orar, ler a Bíblia, é um exercício. Não adianta dizer, não, é uma coisa simples, é fácil, vai ser super leve. Não, não é. É um exercício. Assim como você vai na academia malhar, assim como você levanta e tem que cumprir horário trabalhando e tudo mais, você tem que estabelecer uma rotina para isso também. Sim, Você tem que se policiar. As pessoas falam, pá, cara, você ora muito? Cara, eu oro bastante. Eu não sou aquele cara que faz a oração da manhã, levanta, faz o devocional e fica 1 hora no secreto. Não, não tenho tempo. Gostaria de ter mais tempo para isso, gostaria de levantar mais cedo, mas eu já levanto 5 horas, tenho uma rotina super pesada para conseguir estar na obra cedo, mas eu oro durante o dia, e é isso que eu falo com as pessoas. Eu falo, olha, a oração é exercício, e são coisas simples. Você entrou no carro, pede para que te leve em segurança até onde você está indo, pede para te livrar de qualquer tipo de acidente. Chegou, agradeça que você chegou em segurança. É coisa simples, você entrou no estabelecimento, vai comprar alguma coisa, você abençoa uma pessoa, agradece, Deus te paga, vamos embora, tal, você saiu, você vai para uma reunião, você vai sentar para tratar qualquer coisa que seja, não custa nada fazer uma oração antes. Pai, prepara o espírito, o coração dessas pessoas para que as coisas fluam. Até mesmo assim, você sair de manhã e pedir para Deus, falar, olha, se aparecer alguma coisa que não está na minha agenda, que eu consiga absorver isso, que isso realmente não me tire do centro. E que eu possa ter tempo para reagendar e tratar a coisa da forma que ela precisa ser tratada. Então, isso é um exercício. Você tem que fazer isso, e aí, quanto mais vezes você ora, quanto mais conexão você busca, a presença ela permanece o tempo todo. Aí, eu escutar o louvor, de repente, quando você percebe, aquelas músicas já não fazem, aquilo que você escutava já não faz sentido nenhum mais. E aí daqui a pouco você está escutando louvor. Ou até mesmo eu andava de carro, eu entrava no carro, antes de ligar o carro, eu ligava o som. Hoje eu não ligo o som, e aí a Luciana morre de rir, ela fala, gente, que loucura, o que você fica fazendo? Eu falei assim, cara, antes minha mente era muito acelerada, eu pensava várias coisas, se você me ver quieto dentro do carro, eu tô orando, tô sempre orando, tô sempre... É, coisas de mudança, você falou da Luciana, né? Tem uma sexta-feira aí para trás, a gente estava em casa, eram umas 8 horas, ela chegou mais tarde, ela foi tomar banho, estava na cozinha fazendo alguma coisa para a gente comer, e eu estava escutando um louvor. E aí, a hora que ela chegou, ela sentou na banqueta do lado e cantou. Não, adoro esse louvor, ela cantando e tal. E aí me deu uma risadeira, Fernando.
Eu falei, Luciana do céu, olha a gente aqui sexta-feira, 8 horas da noite, cantando louvor. Se alguém me dissesse um negócio desse há 2 anos atrás, eu falava assim, É crente demais, né? você não sabe com quem você está falando, não, não tem condição. Então, essas são as transformações que Deus faz com a gente, que eu acho maravilhoso, né? Deixa eu falar um pouco sobre E ser. isso, cara, é coração aberto, sabe? Eu vejo que é coração aberto. A gente estava comentando sobre Bíblia. Hoje, eu tenho um tempo diferente de você, eu tenho um tempo para entrar para o meu secreto. Deus usa cada um do seu modelo, né? Mas para mim, assim, gosto de estudar. Então, comentei do Mateus aqui, a gente hoje faz quase que um rally de quem estuda mais a Bíblia. Até engraçado, porque. E aí vem os conhecideus. Ele me mandou uma mensagem antes de ontem falando de Isaías, e eu estou lendo um livro que fala muito de Isaías, né? As Chaves da Economia do Céu, que é um livro, inclusive, maravilhoso. E aí eu e ele começou a trocar áudio, rindo sozinho. Eu falei, cara, você está lendo Isaías e o livro que eu estou lendo está falando muito de Isaías. É o encontro de Deus que faz isso. Eu preciso entrar para o meu secreto, então eu divido em dois momentos, assim, de estudo, de alimentação. Então eu não tenho que alimentar 6 vezes por dia. A minha alimentação são 2 vezes. É de manhã, eu tenho que pegar algo para poder estudar e à noite. Mas depois de um tempo, acredito que 1 ano e meio atrás, eu entendi a respeito de estudo, permanência e intimidade. Cara, permanência é a gente permanecer o tempo inteiro em conexão para tudo, é o que você disse, né? Vou entrar para tomar uma decisão, ora, e você não precisa ficar horas orando. Oração é um contato direto, né? E a intimidade é isso, assim, eu particularmente não consigo mais fazer nada se eu não tiver pelo menos trocando uma ideia com Deus. Assim, sabe, eu tô comendo alguma coisa, trocando ideia com ele, intimidade. Poxa, ele é meu melhor amigo, ele é meu pai, né? O colo que muitas vezes a gente não teve dos nossos pais, você pode ter agora, leva para ele, né? E é tão legal isso, porque ao mesmo tempo você olha a grandeza de Deus e você não consegue, pelo menos eu, entender a exatidão, porque Deus é mistério, então a gente não consegue entender ele, mas ao mesmo tempo você vê o seguinte: você pode levar, você pode ser íntimo, você pode trocar uma ideia, você pode conversar, que ele está lá 24 horas por dia para nos ajudar a fazer com que o nosso coração seja um coração de terra fértil, né? Então isso para mim assim, é maravilhoso, essa intimidade, essa troca de ideia com Deus é muito bom. Eu acho que é você entender que a nossa comissão, né, o nosso chamado é levar a palavra para quem não conhece, né? Todos nós fomos criados com a finalidade única de louvar a Deus, de glorificar a Deus. E quem não estiver fazendo isso, ou quem ainda não tem conhecimento da palavra, é, eu faço muita analogia à montanha, a legendários e tal. Então, quando eu vou servir, um sentimento que eu tenho, uma coisa que mexe muito comigo, é sempre lembrar da história de Noé, né? A questão da arca. Aquilo mexe muito comigo. Então, quando a gente está na montanha, é a preocupação, a angústia de quantas pessoas eu vou botar para dentro da arca, quantas pessoas nós vamos conseguir salvar aqui, porque o tempo vai passar e vai chegar uma hora que a porta da arca vai fechar. Então, essa missão, essa responsabilidade, você entender que se você recebeu a luz, você recebeu a glória, não foi para você guardar. E você recebeu foi graça, é de graça. Então você não pode reter, você tem que ser só canal e tem que fazer isso passar por você e chegar a outra pessoa. Então, quando você começa a entender o que é servir, quando é ser canal de Deus, aí eu acho que vem aquela felicidade, aquela alegria que você está falando. Porque, cara, é energia mesmo, é como se você tivesse choque Sim, o tempo todo. A gente teve uma experiência aqui, a hora que eu cheguei, o Fred comentou que ele teve uma experiência comigo e tal, não sei se você lembra, eu expliquei para ele, falei, algumas coisas a gente lembra, outras não, porque a gente é canal de Deus. Você é uma ferramenta na mão dele só e pronto. E você fica muito satisfeito quando você tem um testemunho. Quando alguém chega, fico super feliz. Se alguma vez você teve alguma experiência comigo, me conte, por favor. Eu vou ficar super feliz. Eu amo ajudar as pessoas. Eu realmente gosto disso, servir. Eu acho que a gente aprende, né, no CCM, que cada um tem seus dons, né? O meu dom é servir. Eu aprendi isso e aí é onde eu
eu me desdobro para fazer o melhor e com excelência. Que legal. Eu tive experiência com você, né? Na montanha, a gente estava trocando aqui ideias antes. Eu casei na mesma semana, batizamos na mesma semana, e na mesma semana subiu o Legendários, na minha formação do Legendários. E em determinado momento você chegou e falou: que semana intensa, hein, irmão? Eu falei: é intensa mesmo, ainda teve casamento, né? Então isso é uma glória. Eu também vejo que servir, assim, nós viemos para poder levar a palavra e, enfim, formar discípulos, né? Esse é um chamado, né? De alguma forma aí, seguidores do nosso Jesus. Tanto que eu escrevi um livro Ser, estou escrevendo um outro chamado Fazer, e um terceiro, na hora que Deus quiser, que vai ser o doar, que nada mais é do que o ato de servir. Acho que isso é o que enche o nosso coração, de certa forma. Mas eu queria te perguntar, e depois também eu falo aqui do meu lado, como é que você identificou, cara, que isso era um chamado para você? Essa é uma pergunta muito difícil, que muita gente me faz. Eu queria ver a sua opinião sobre isso, depois eu coloco a minha aqui também. Mas existe uma diferença muito grande entre propósito e chamado, na minha visão, né? Propósito nós podemos ter vários. Agora, chamado, cara, do alto da montanha, Deus está nos gritando e falando, venha, e você só escuta a voz dele, né? Como é que você conseguiu identificar que esse era um chamado para você, cara? Bom, eu vou ser bem sincero, eu não sei te dizer se eu identifiquei meu chamado. Eu também Eu tenho essa não, mesma resposta. eu não tenho certeza disso. Uma coisa que eu aprendi, eu escutei isso numa pregação do Dave há muito tempo atrás, e depois eu fui meditando, e realmente eu creio nisso hoje, é que a gente não consegue correr atrás do propósito, na verdade. O propósito é que nos alcança. Você tem que ter uma linha de conduta, você tem que fazer a sua parte. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, praticando as coisas certas, com as pessoas, buscando a informação certa, o propósito vai te alcançar. Vai chegar um momento que vai aparecer, vai ficar claro aos olhos isso. Tudo que eu faço hoje, eu consulto Deus, as coisas que eu tenho alegria no coração, que é servir legendário, é, são coisas que são leves. E a gente fala que coisas que vêm de Deus São são leves. leves. Se algum dia você tiver alguma dúvida, você parar para pensar em alguma coisa e aquilo emperrar ou aquilo te der um desconforto, se for muito pesado uma decisão, dá um passo para trás, cruza os braços e espera Deus agir. Porque não é coisa de Deus, não é aquele momento que tem que acontecer. Entendeu? Então, chamado, não reconheço que eu tenha um chamado. Pelo menos eu não reconheci isso ainda. Mas eu me policio e vou numa caminhada de fé, aguardando que o propósito vai me alcançar. Perfeito. Eu tenho uma visão parecida. Eu não consigo descrever, tipo assim, eu não sei com exatidão. Uma coisa que eu entendo que há um chamado vinculado a propósitos de servir o reino, no meu caso, o mundo empresarial, vamos dizer assim, é que é uma coisa leve, diária, do qual eu não consigo parar. Então, fala assim, por mais que eu queira parar, eu não consigo parar. Eu não consigo ter algo pesado de falar assim, poxa, isso está me dando tanto trabalho que eu não estou afim de fazer, sabe? Assim, é muito no sentido de tem as dificuldades, mas dá um prazer tão grande de você romper a dificuldade e falar assim, eu dei mais um passo, eu estou indo rumo àquela chamada da montanha, poxa, eu estou servindo, estou participando da obra de Deus aqui, de alguma forma, estou edificando, ajudando no processo de fazer as pessoas entrarem na arca, a analogia que você fez, pessoas do mundo empresarial entendendo quem que é Deus e da importância de Deus também no mundo empresarial. Então eu vejo que esse é um chamado, as coisas vão aparecendo, as portas vão se abrindo. E óbvio, a gente tem que saber o momento que a gente deve abrir aquela porta ou não, porque Deus abre, mas também tem hora que ele vira e fala, aquela porta ali para você não é nesse momento, você tem que ter esse entendimento, né? É engraçado que você falando isso agora, assim me veio, a gente falando que o Espírito Santo incomodou, mas é aquela coisa dos 2 anos para cá. Então, de 2 anos para cá, é uma série de coisas que eu jamais imaginei na minha vida fazer
mudanças de paradigma, mudanças de relacionamento, e aí a coisa assim vai culminando, chega ao ponto assim, hoje de tarde, eu estava lanchando com a Luciana ali antes de vir para cá, e aí ela falou assim, e aí, como é que é? O que é que você está indo a fazer? Eu falei assim, eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho certeza absoluta que eu não faria isso há 1 ano, 2 anos atrás, não faria. Independente de qualquer assunto, qualquer coisa que seja, eu não tenho rede social, eu tenho um Instagram ali, um negócio que era quando a gente montou o grupo do pessoal que jogou vôlei junto e tal, os meninos criaram um Instagram para mim e tal, eu posto pouquíssima coisa ali, eu não sou de WhatsApp, eu não sou de participar minha vida com ninguém. Mas Deus vem fazendo tantas mudanças, eu vou mudando tantas coisas, que quando você me convidou, me chamou, foi a coisa natural. Eu falei, é mais uma das coisas diferentes que eu vou fazer. Então, ok, estou indo atrás do chamado, estou indo onde ele está pedindo para eu estar. Perfeito. Eu também acontece a mesma coisa comigo. Eu tô falando assim, eu não consigo parar, sabe? É Sim. assim, acontece alguma coisa que você fala, não, amanhã vai ser diferente, eu não vou fazer mais nada. Aí de repente aparece um negócio que fala, tá bom, Deus, é da sua vontade. E obviamente vem as setas, né? Quando a gente fala do mundo espiritual, vem as setas, que são sempre com a permissão de Deus, mas também tentando nos parar, falando assim, você vai ter a coragem de ir lá no Jornada Cash? Vem alguma coisinha incomodando, mas no final das contas, você também é o que eu estou citando aqui que eu não consigo parar, é que você está aqui sentado e a gente está trocando essa ideia. Estou falando assim, Deus vai nos desafiando também para o novo. Fala assim, poxa, eu sou aqui a pessoa que estou, né? Eu sou quem está gerindo a sua vida, você vai confiar? Então, assim, eu vejo muito isso tem acontecido comigo ao longo do tempo, os desafios, a querer dar o próximo passo, a criar um pouquinho mais de coragem, né? De estar aqui, de estar fazendo isso. É muito difícil, né, essa mudança, esse negócio, é saber dosar, né? Porque ao mesmo tempo que você lê na palavra o tempo todo que você deve se esvaziar de si mesmo, ser mais humilde e deixar que Deus te encha do Espírito Santo para que você fale o que Ele quer que Sim, você fale. Ao mesmo tempo, você tem que se posicionar. sim, Você tem que ser firme em determinadas coisas. Eu te confesso assim, eu sou um cara muito privilegiado em relação às pessoas que Deus foi colocando no meu caminho. Assim, o Josafá é meu pai da fé e outras pessoas. Eu tenho 4 irmãos de montanha que são a gente caminha junto desde o início. Queria mandar um abraço para o Grosso, para o Tirado, para o Iago e para o Greco. São pessoas que a gente tem uma caminhada não só de montanha, mas as nossas esposas, elas se relacionaram, a gente criou um vínculo é uma comunhão, né? familiar e a gente cresce espiritualmente junto também. A gente trata de dificuldades, nossa, a gente tem mais facilidade. É a questão da amizade mesmo. Que amigo, ele identifica que tem alguma coisa errada, ele fala, ele não, Esse é um amigo, né? esse é um amigo. Então, eu fui muito privilegiado, assim, eu agradeço demais a Deus que Ele foi botando na minha vida pessoas que facilitaram a caminhada, setas, eh, flechas do inimigo, as dificuldades. eh, eu posso te dizer que eu não tenho hoje eu não tenho nada que está me afligindo, que está me incomodando. Ah, você é perfeito? Não, não. Tenho vários problemas, várias questões. Eu nem chamo de problema. Eu tenho questões a serem tratadas com os meus filhos. Eu tenho questões a serem tratadas com a minha família, com meu pai, com minha mãe. Mas hoje eu aprendi a lidar com isso de uma forma diferente. Nós fizemos um curso recente agora também, você participou na Sim, igreja, onde deu uma descortinada, eu aprendi e vi coisas que eu nem fazia ideia, entendeu? Então, como você falou, você vai ali do leitinho, você passa para o alimento sólido, do alimento sólido você começa a galgar coisas mais altas, né? Jesus, quando veio, e aí ele faz o Sermão da Montanha ali, ele meio que sobe o sarrafo. É mais ou menos o que a gente deve buscar. sim. Então, já existia o mandamento, não traia, e não cobiça a mulher do outro, não, mas Jesus já subiu o sarrafo, já foi logo lá na tampa. Falou, não, se você olhou, pensou, você já pecou. Arranca os olhos. Faz que nem Jó, né? Faça um pacto com seus olhos e só olhe para o seu amor, que é o que, hoje é o que eu realmente acredito. Fiz um pacto com meus olhos, tenho olhos só para o meu amor, para a Luciana. Então, eu acho que
É por aí que a gente tem que ir. E é o que você falou, né? O velho homem, eu achei muito interessante o que você disse. O velho homem, ele sabe nadar. Então, é isso que você falou, né? Ele não morre afogado Ele não morre fácil. afogado, não. Todo dia você tem que ir lá e acordar e pedindo, olha, fica quietinho aí, né? Assim, dá uma afogadinha nele a mais, né? Mas Você dá pelo menos um caldo, né? Você dá pelo menos um caldo. você falou, fica aí, tá, meu filho? Você não pode sair, não. Porque é a luta do mundo, né? O mundo jaz é do maligno. A gente está aqui o tempo inteiro para poder andar em comunhão e, assim como você colocou seus amigos aqui, Gross e tal, Iagão, gente boníssima, galera, O a Iago tem gente, uma história legal, depois eu te conto. legal, o Iago também está convidado para poder vir aqui trocar uma ideia. Então, assim, eu acho que é isso, é a gente alimentar de uma maneira sólida, a gente está conectado, a gente falou aqui de, não só da alimentação, mas da permanência, da intimidade que é necessário, né? Deixar Deus trabalhar no nosso coração diariamente. E eu queria te fazer uma pergunta que está me incomodando demais aqui também, Espírito Santo tá falando, faça a pergunta Vamos aí. lá. Eu não sei se você tem resposta, também é uma pergunta difícil, mas eu tenho feito para algumas pessoas. É uma pergunta que eu faço para mim todos os dias, cara. O que você vê que você está no mundo? Isso é engraçado, assim, pode até ser difícil de responder, mas o meu sentimento, eu vim para ajudar as pessoas, tá? Isso é a questão do servir. E vim para fazer isso através de exemplo. Muita gente, eu tive a minha conversão não foi por desespero, eu não era viciado em droga, não era alcoólatra, eu não estava vivendo um momento assim desesperador da minha vida nem nada. Mas eu sempre fui uma pessoa muito do mundo. Tinha minhas atitudes, minhas amizades, tudo era uma coisa bem mundana. Então, a minha mudança, ela já é uma coisa que impacta muito. E eu acho que a gente frequenta lugares, a gente conhece pessoas, esse é o objetivo. É porque você, quando você virar sua chave, você vai ter que ir atrás daquelas pessoas, você vai ter que andar naquele lugar para buscar essas pessoas. Perfeito. Então, hoje eu tenho muita tranquilidade, eu entendo isso, que isso talvez seja o chamado, mas com certeza faz parte da minha missão. Eu ir até as pessoas e mostrar através do meu exemplo que existe uma vida melhor. Existe uma forma melhor de você ser feliz, ela é mais leve, ela é mais. Eu não parei de beber, fumar, sair ou qualquer coisa porque alguém botou na minha cabeça ou porque alguém disse que não podia. É uma coisa natural. Eu entendi que isso aqui é um templo, que isso aqui é a minha casa, é a casa que o Espírito Santo reside. Eu tenho que cuidar dela. É o respeito que eu tenho por aquilo que eu acredito. Então, eu acho que é o exemplo. Eu acho que o que eu vim mudar aqui no mundo é mudar as pessoas através do exemplo. Se eu pudesse resumir, seria mais ou menos isso. Eu creio, com você comentando agora, a gente nunca vai saber descrever exatamente o chamado, mas eu acredito que o chamado ele é simples. Sim, É a gente resgatar pessoas, assim como nós somos resgatados. Acho que é isso que Deus quer, cara. Sabe, assim, ele quer com que o filho dele que morreu na cruz por nós seja reconhecido como nosso Salvador. Simples. E que mudou a minha vida, que mudou a sua, e que nós possamos ir aonde ele já colocou você por mais de 48 anos, com as suas amizades, ir lá atrás dessas amizades e falar: deixa eu te mostrar que tem uma vida diferente. E que não necessariamente você vai estar, como se diz, vestindo terno e gravata, ou a mulher vai estar de saia longa, mas muito reservado. Não, eu vou estar de tênis branco, você vai estar do seu jeito, com as suas tatuagens. Mas o novo homem que nasceu aí é capaz de ir lá no seu lugar que você, das suas amizades, e através do exemplo, que eu prefiro chamar de luz, é a luz que a gente passa a carregar, que de certa forma a pessoa vai olhar e vai falar: poxa, tem algo diferente naquela vida ali que está acontecendo que eu quero é dessa fonte, eu quero conhecer quem é esse seu Deus, eu quero conhecer quem é esse Salvador, né? Assim como tem acontecido com amigos meus. E assim, isso é muito bonito, cara. Esse ato de servir, pelo menos para mim, me enche muito. Assim, esse é o principal servir. É se olhar e deixar você ser usado para você poder ir no meio da luta, que é o esporte que eu pratico, e ver amigos procurando aquilo dali. E nada mais do que você se doar para isso. Quando você se doa para isso, deixa que o Espírito Santo vai cuidar do resto.
Ele vai fazer você, no sábado de manhã, treinar com a galera, estou falando de mim, chamar a galera para poder treinar um jiu-jitsu, um MMA, e quem trocava porrada, de repente está falando de Jesus. Oração, resenha e porrada. Beleza, vamos trocar porrada, mas de chegar a momentos de não ter nem porrada, de ter uma hora de conversa entre homens ali, eles mesmos se edificando. Então, acho que esse é o chamado é mais simples. Deus é simples, né? Porque ele criou tudo. Então, ele não vai dificultar, não. Ele só vai falar com você: você está de coração aberto? Você me reconhece? Você reconhece o meu filho como Salvador? Você quer ser usado? Quer ser usado? Então tá, então eu vou te usar. Não tem como você escapar mais, né? Eu acho que é bem isso. Deus é simples, né? A gente falou que quando for uma coisa de Deus, vai ser leve, vai ser fácil. Deus nunca vai falar através de enigmas nem nada, ele fala claramente o que ele quer. A gente falou do Iago, dos quatro, Iago, Greco, Grosso e o Tirado. Eu escutei uma pregação do Dave que ele falava de amigos que Jesus apresentou para a gente. E aí o fundamento da mensagem era os amigos que Jesus apresenta para vocês são amigos que você vai levar para a vida toda. E eu achei muito legal. E na época a gente estava começando um trabalho de montar pistas para outras igrejas e tal. Foi a primeira que a gente estava fazendo, que era Betim. E aí a gente estava tendo mais contato e eu mandei essa mensagem para os três. Eu achei legal. E aí depois eu fui conversar com o Tirado, e logo na sequência, uns 3 dias depois, o Tirado montou um grupo. E aí o grupo estava lá os três que eu tinha mandado a mensagem. E eu falei com o Tirado, falei, cara, você montou uma mensagem lá? Eu falei, cara, eu fui e mandei a mensagem para outros que eu também achava que era legal, e aí os outros também e tal. Enfim, no final das contas, os quatro mandaram a mesma mensagem para os quatro. Uau. E nós frequentamos quando a gente era do mundo, a gente frequentou os mesmos lugares, a gente tinha amigos em comum, uns com os outros, mas nós quatro nunca nos cruzamos. Nós nos encontramos na montanha, nós nos aproximamos na montanha, nós cinco, na verdade, né? Só eu mais quatro. Nós nos encontramos na montanha. Então, Deus tem um propósito para isso. Toda vez que a gente se encontra e conversa, a gente ora, ri, conta o caso, mas a gente fala, Deus tem um propósito, a gente está junto por algum motivo. Entendeu? Então, o Iago, nessa época, ele estava conversando comigo e aí ele foi contando umas coisas particulares dele, assim, e tal, e falou, cara, não sei nem por que eu estou te contando isso. Eu não contei nunca isso nem para minha esposa. Mas Deus está falando aqui, eu estou falando e tal. Eu falei, não, irmão, fica tranquilo, fica sossegado. E foi embora. A gente tá lá muito tempo isso que eu estou te falando. E aí, na sequência, virou para mim, ó, Douglas, não sei se isso vai fazer sentido para você não, mas o Espírito Santo está mandando eu te dizer que sua vida daqui a um ano vai ser completamente diferente do que você está vivendo hoje. Uau. Eu falei, ok. E eu marquei, tem na minha agenda, acho que é 16 de junho, 16 ou 3 de junho. Eu sei porque desperta no meu celular. Despertou um ano depois e realmente minha vida era outro cenário, outra coisa completamente. Eu lembro que eu liguei para ele, falei, cara, hoje estou fazendo um ano, você falou que minha vida ia mudar, ela mudou realmente. Ainda tem um monte de coisa para resolver e tal. E eu lembro que o Iago virou para mim e falou assim, cara, a empresa que eu estou trabalhando, ela está dando uma guinada, está mudando, e aí a gente mais para frente pode ser que a gente cresça, não posso prometer nada, pode ser que a gente cresça, e aí eu gostaria muito que você viesse trabalhar com a gente e tal, se você ainda estiver procurando emprego, beleza, ok, isso um ano atrás. E agora tem um mês, na verdade 2 meses que eu estou com eles, eu estou trabalhando com o Iago. Então, Uau. assim, o mundo, ele girou, Deus, as pessoas com quem eu trabalho hoje, eu já tinha tido contato com elas há um ano atrás, entregando currículo, eram pessoas que me conheciam, que eu já tinha trabalhado para eles, mas não deu certo naquele momento. E aí, de uma outra forma, numa outra arquitetura que Deus desenhou, eu vim cair num lugar com aquelas pessoas e com Iago. Então, assim, eu tenho uma história, uma coisa com ele muito forte. A gente tem uma caminhada de fé junto aí, que a gente sempre está sempre junto. Sensacional. E Deus também trabalhou nesse tempo aí, Sim, né? tem. Os desertos que a gente passa, as dúvidas que você tinha. Ele abre a porta lá atrás, na verdade, ele mostra a porta lá atrás, mas demora um tempo para ele poder permitir que a gente abra a porta. Se a gente tentar abrir com a força do nosso braço, vai dar errado, né? Talvez se você estivesse lá atrás, não, eu preciso trabalhar com vocês e tal. Talvez não seria o momento. Teria talvez até acabado a amizade, né? Mas Deus faz tudo de uma maneira muito perfeita. Não, é muito legal, muito intenso, né?
a coisa da caminhada também, que a gente falou mais cedo sobre a intensidade, o quanto você busca, o ideal é que você seja mais constante, né? Sim. Mas como a gente tem a questão da montanha, a montanha é uma coisa que condensa muito ali em 72 horas, você meio que se permite aquela imersão, aquela coisa. Então ela costuma dar uns jump, assim, né? Ela faz uma impulsionada assim, em todas as coisas, e aí eu vivo momentos, assim, a época de legendário, quando começa a abrir a temporada ali, março, abril, maio, é uma época que eu adquiri um hábito de escrever, cara. Eu comecei Diário. diário, porque é o seguinte, as coisas vão acontecendo, elas vão se encaixando e vai virando, a gente brinca, nós cinco lá sempre brincando que é o videogame espiritual. Eu falei, e aí, como é que tá seu videogame espiritual? Eu falei, cara, tá rodando num nível que tá difícil As de controlar. fases. E aí, quando a gente retorna, você recebe uma palavra que você tem que entregar para uma pessoa que você não conhece, mas você não entende aquilo. Quando você vai entregar a palavra, a pessoa entende aquilo e a pessoa fala: eu estava pensando tal e tal coisa que eu vi na passagem bíblica X. E aí você vai lá, o que aquela pessoa te fala, você lê a passagem, ok, naquele momento não faz sentido, mas ali a 2 dias você entrega aquela palavra para outra pessoa, e aí são o que a gente chama de Sim. cristocidências. Todas as coisas elas vão se conectando e vai virando uma loucura. Se você não anotar, então você virar para mim e falar, me conta alguma coisa fantástica da sua vida aí nos últimos 2 anos. Cara, vou pegar um caderno e vou te contar uma avalanche de coisas que vão acontecendo. Entendeu? Eu lembro que quando eu voltei a primeira vez que eu recebi uma palavra de Deus, eu sempre oro de manhã, eu saía para caminhar com os cachorros e tal. E aí eu estava orando e me veio na cabeça uma amiga do Luciano, que a gente não tem tanto contato. Aí, orei por ela, ela estava vivendo um momento difícil. Ela era empresária, tinha um estúdio de Pilates, ela engravidou no meio da Covid, e aí ela teve Covid, internou, teve o neném, ela voltou do coma da Covid, a criança já tinha 45 dias, e aí a vida dela, ela ficou muito debilitada fisicamente, ela teve que voltar a morar com os pais, então foi uma confusão, assim, um negócio. E eu comecei a orar por ela. Ela estava fazendo, na verdade, um pouquinho antes, ela estava fazendo um curso de medicina chinesa, se envolveu com um cara que era casado, aí o cara se separou, ela acabou engravidando, e aí depois o cara se separou dela, é muito confuso, né? Envolvia várias coisas. Orando por ela, e aí eu orei por ela, e aí eu orei pelo pai, eu orei pela mãe, e aí eu comecei a chorar. Eu entendi que eu estava recebendo uma palavra. E aí eu liguei para o Luciano e falei, Luciano, a gente precisa ir lá visitar a sua amiga. Ele falou assim, como assim? Eu nunca fui na casa dela. Eu falei, eu sei, mas eu recebi uma palavra. Você liga lá e marca, ou eu vou ligar. Não, então tá, e tal. Aí ele ligou, aí a menina já me ligou, falou assim, você tá, não sei, falou, você tá querendo ir lá em casa e tal? Eu falei, tô. Mas não é BO, não, né? Eu falei, não, espero que, bom, tá tudo bem e tal. E aí eu lembro que eu sentei, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu sentei numa mesa, ela fez a mesa de café, sentei o pai dela, a mãe, ela de frente para mim, a Luciana de lado, e ela brincando com a criança. Aí eu falei, então, eu costumo orar de manhã, e aí eu fui incomodado pelo Espírito Santo, não sei se vocês acreditam nisso. Aí a mãe dela falou, não, a gente acredita demais, a gente reza muito aqui em casa. Eu falei, ufa, graças a Deus, que bom. Então, e aí eu recebi uma palavra que eu vim entregar aqui para o senhor, qual é o seu nome? Aí ele falou o nome, nem o nome eu sabia. Falei, então Deus está mandando eu dizer isso, isso e isso para o senhor, para a senhora Deus está mandando dizer isso, isso e isso, e para você, amiga da Luciana, é isso, isso e isso. Eu falei com a Luciana, e vamos embora antes que alguém me jogue pela janela, pelo amor de Deus. Foi. Mas a partir daí eu entendi que a gente é usado Canal. dessa forma também, a gente é canal. É, depois disso, outras vezes já aconteceram, e aí começa a ficar um pouco mais natural, porque você consegue entender que aquilo é feito com amor. Você não precisa ficar escolhendo as palavras, porque até isso o Espírito Santo vai botar na sua boca, a forma como você Sim. deve dizer. Tem pessoas que você tem que ser mais duro, tem pessoas que você tem que ser mais amoroso. Ele vai te instruir na hora certa. O que você não pode é ignorar o chamado. Você recebeu uma mensagem, acho que não é comigo, não. Não vai ali e fala com aquela pessoa, não, acho que não é comigo. Eu acho que você não deve perder a oportunidade, porque a bênção é sua. O ser canal, ele te Sim. edifica. Você não está fazendo aquilo, não é para edificar, é a glória do Pai. Você vai fazer aquilo pela glória de Deus.
Mas você se sente edificado quando você consegue fazer isso. Esse é o ato de servir e muito mais, né? É um privilégio da gente estar podendo ser usado, porque eu acho que Sim. essa é a beleza de Deus através do Espírito Santo. Ele poderia simplesmente ir lá e passar o canal direto, mas ele está falando, não, estou te entregando para você poder fazer parte comigo da transformação dessa vida. Vai lá e transfere para a pessoa. E nós não podemos interromper isso, né? Assim, não é tão simples, porque igual você falou, você queria simplesmente, como diz, dar um recado rápido e vazar, né? A gente vai aprendendo também ao longo do caminho. Eu fico olhando os grandes pastores hoje, tanto quanto de experiências já passaram, tanto quanto de coisas já passaram. E minha oração diária é: Deus, não me deixe eu ficar endurecido, no sentido de acostumar com isso, acostumar com as bênçãos de Deus, né? Que a gente volte a Ele sempre como uma criança, pedindo algo, pedindo um conselho. E é muito bom, cara, quando você coloca assim os conselhos para Deus e fala, Deus, e aí? E é nessa hora que eu sempre falo nos episódios aqui, você vai ler uma placa, você vai ler um versículo, alguém vai te falar alguma coisa. Se você tiver com o coração aberto, que é o que a gente está falando aqui para a terra fértil, cara, ele está lançando semente, ele só quer que você esteja perto. E vai lançando semente. E eu tô nessa vibe aí, o livro Fazer, para mim, né? Eu comento sempre aqui, Você ser, tá fazer e no doar, fazer. no fazer, ser, fazer e doar, cara. O ser foi parte da minha caminhada também, desse videogame, assim, porque eu lembro que você me deu o livro, eu não me lembro exatamente, foi depois que você batizou, um dia a gente encontrou na igreja, falou, tô com o livro já no carro, já tem um tempo para te dar, me entregou. E eu fui ler ele depois que a gente voltou do toque do Espírito Santo, eu já tinha muito tempo que o livro estava em casa. Mas aí eu entrei numa vibe, assim, eu comecei a ler um livro por semana, e era fácil, mas eu não escolhi os livros. Eu chegava, falava, agora se eu quero qual que é. E aí o seu veio e falava a coisa, sim, várias coisas muito bacanas, mas o que me marcou muito e fez muito sentido, que eu precisei tratar com um amigo naquela semana, era sobre setênios. Quanto que os setênios eram importantes, a cada 7 anos vai passando as fases, e o principal setênio, que é o 7 vezes 7, esse amigo meu tinha feito 49 anos, estava passando uma barra tremenda, e o negócio foi assim, encaixado. Eu li o livro, 3 dias depois eu entreguei a palavra para o cara. Gostei demais, estou muito ansioso para Uau! receber ou fazer. E o fazer, cara, eu tinha recebido isso, ser, fazer e doar, com 28 anos. O que é fazer, gente? Cara, eu escrevi e-book sobre disciplina. Eu parei livro na metade, tentando falar com as pessoas que era o autoconhecimento, disciplina, constância, não sei o que lá e tal, porque quem vem da vida esportiva tem muito isso. E não consegui terminar. E um belo dia, sei lá, um ano e meio atrás, nessa caminhada, eu pegava todos os acontecimentos meus com Deus, desde a época ah, do batismo, mas antes do batismo, eu e Sabrina adoecemos, é uma história longa, que eu acho que essas são os preparos de Deus, quando você faz aquela oração que eu falei para você aqui, Deus me usa. Essa é uma oração, a palavra é perigosa, mas é muito gratificante também, perigosa porque a gente não sabe o que Deus vai fazer, né? Deus faz a gente passar vários desertos para saber se nós somos dignos Mas, das mas bênçãos, dai né? glória a todas as coisas, as Dá boas e as glórias a ruins. todas as Pronto, coisas agradeço e e, vamos em frente. e segue em frente, né? Mas a partir do momento que eu fiz, eu comecei a anotar os acontecimentos no meu celular. Eu não comecei a anotar. Ah, hoje aconteceu isso, isso. Acho que, sei lá, Douglas, passou uns 5 meses. Um dia eu tomando banho, você falou comigo assim: o livro está no seu celular. Eu falei, hã? E não é voz audível, igual todo mundo pensa. Não, cara, veio uma mensagem muito forte. O livro está no seu celular. Na hora que eu peguei assim, fui rolando o notepad para cima e para baixo, assim, eu falei, cara, vamos fazer um teste. Copiei, colei no Word, tinha 64 páginas. Eu falei, realmente, o livro está aqui. Entendeu? Então, fazer está sendo o que ele tem feito. E o ponto final e a última página ele vai colocar quando ele quiser, sabe? E eu vejo que o sentido do doar e do servir, eu estava muito preso ao doar financeiro. Muitas vezes é o que é mais visível, né? Eu quero doar algo, mas doar está vinculado a servir. A gente pode servir de várias formas, não só o financeiro, mas abençoando o irmão com um abraço, que é o que você falou. Nós, homens, temos dificuldade de abraçar uns aos outros. Então, o ato de servir é, irmão, vem cá. O É, ato de servir é, eu já não tenho problema com isso, né? Até o pessoal que já me conhece da igreja, nós temos um legendário que chama o Flavinho lá, o Flavinho já me olha de longe e fala, lá vem o Zé do abraço, eu abraço e beijo as pessoas realmente,
É uma forma de afeto. Eu lembro quando eu casei com a Luciana, primeiro Natal que eu fui passar na casa dela, eu vi meu sogro cumprimentando os filhos, os irmãos da Luciana. E aí ele cumprimentava de longe, assim, falou assim, Feliz Natal e tal. Eu falei, nossa, esse trem vai prestar, não vai dar certo. E aí hoje eu beijo meu sogro. Eu chego e beijo ele. Os meus cunhados não beijam. E assim, o meu filho, o Marquinhos está com 30 anos, barbudo e tal, e aí hoje chega até em restaurante, lugar assim, público, e você percebe que meu sogro fica naquela expectativa, esperando ele ir lá para receber um beijo e tal. Então, assim, é um hábito, é uma Sim. coisa nossa, de carinho, é meu, eu peço desculpa se alguém fica constrangido, mas chega perto de mim numa boa, fala, olha, cara, esse negócio comigo não rola, ok, eu vou entender, mas eu sou uma pessoa que gosta de demonstrar isso, assim. Mas principalmente que eu acho que é quem convive com Cristo, cara, esse é um ato legal demais, porque nós como homens temos dificuldade. E para mim, esse é um simples ato de servir também. Servir o que é amor, entendeu? Então é isso, acho que assim, é ser, fazer e doar, nós estamos nessa missão junto aí. Meu amigo, dê seu recado aí do que a gente não conversou aqui, queria te agradecer demais assim por esse tempo. Eu nem sei quanto tempo passou, porque acabou aqui a bateria do relógio. Mas esse é um tempo precioso aqui. Novamente, a gente não tem roteiro, não tem nada. Esse é o nosso objetivo. Eu espero que tenha tocado você aí que está assistindo de alguma forma, né? A gente poderia fazer script, tudo certinho aqui, mas a gente prefere que não. O Douglas é a primeira vez que ele grava isso. Esse é um grande lance também, legal também. Eu não fico ensaiando para poder fazer essas coisas, mas é o que a gente falou aqui, a gente falou com o coração, a gente está disposto a servir. E mais uma vez, a gente não está falando aqui de quantidade de pessoas, de quantidade de seguidores, porque quem está sentado aqui, eu falei no primeiro episódio, é o que já arquitetou tudo. E a lógica é dele. E a lógica dele é a coisa mais ilógica aos nossos olhos, mas ele é o principal arquiteto, tá? Dogão, dê seu recado aí. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer primeiro a Deus, né? Porque Ele é realmente o arquiteto, é Ele que. Eu tenho certeza que eu não fui convidado para sentar aqui na poltrona pelo Fernando, apesar do Fernando ter sido o canal de comunicação, mas eu fui chamado para estar aqui, para eu poder botar um pouco da minha vida para fora e tenho certeza que isso deve ter feito sentido para alguém, deve ter tocado alguém lá, certo? E a gente faz isso de coração mesmo, a gente aprende a ser só canal, instrumento. Para mim, eu te confesso que foi um desafio enorme, meio nervoso, meio ansioso, assim, mas faz parte da mudança, faz parte da caminhada, do chamado. A gente tem que aprender a falar, de vez em quando, um ou outro brinca, fala, que dia que você vai virar pastor? Aí eu falo, se for vontade de Deus, vou ter que estudar, vou ter que me esforçar e tal. Assim, o que ele mandar fazer, a gente vai fazer. Minha mensagem, o que eu queria deixar para vocês, assim, é leia a Bíblia, glorifica ao Senhor, entenda que o nosso papel, a nossa comissão, o chamado de Jesus, o que Ele deixou para nós de, de ensinamento, vão, levem a palavra, batizem as pessoas, todos os cantos do mundo, e transformem a vida das pessoas. Então, essa é a minha mensagem. Se você ainda não entendeu isso, busca alguém que possa te ajudar a encontrar essa luz. Amém? Amém. Galera, olha só, valeu demais por esse episódio maravilhoso aqui. O Douglas comentou, né, que a Luciana perguntou: o que que você vai falar lá? Lu, deixa eu te explicar. A Sabrina me pergunta todo episódio isso. Ela me perguntou 1 hora e meia antes aqui atrás, pergunta assim: Ei, o que que você vai conversar com o Douglas? Eu falei: eu não sei, mas vai sair um episódio legal. Bom, e ele trouxe para a gente aqui essa questão do nosso chamado de servir. E que isso seja sempre feito, igual tem essa bolinha aqui, que é o por amor e por vidas. Esse é o nosso chamado. Esse é o simples chamado que Deus coloca para a gente. Que muitas vezes a gente não consegue explicar, porque somos lógicos. Eu da computação, ele da engenharia, e aí piorou cada vez mais. Mas que a gente faça isso daqui, por amor e por vidas. Desde o momento em que a gente acordar até o momento da gente deitar. E é só deixar a gente fluir. É só a gente se alimentar bem, alimentar alimento sólido, ler a Bíblia, permanecer diariamente e simplesmente estar conectado na intimidade com Deus. Simplesmente. Mais uma vez, a gente não está falando aqui de religião.
A gente está falando do que a gente vive e pratica, do maior exemplo que já existiu, chamado Jesus Cristo. Até o próximo episódio e valeu demais, moçada. Fui. Meu amigo, obrigado.